Bom dia, sétimo ano! Como vocês estão, né? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia hoje, tá? A aula hoje é de geografia. E aí, na aula passada, nós falamos a respeito da agricultura, surgimento da agricultura, de como as novas tecnologias e a Revolução Verde proporcionou um novo modo de agricultura, né? E agora nós vamos falar um pouco dessa agropecuária, agricultura brasileira. Esse Brasil que vende. O que o Brasil vende? Vende produto agrícola. É isso que o Brasil vende. Por isso que eu quis dar essa denotação, né, do Brasil visto de forma internacional. Bom, o Brasil, então, ele tem se tornado um grande exportador de alimentos. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo devido a algumas condições que ele tem, e isso vai ser muito importante para a nossa economia, mas é também de grande importância para o mundo, porque o mundo precisa de alimentação. Muitos países dependem da exportação de alimentos que a gente faz, para que eles possam ter alimentos que estejam de acordo com a uma alimentação bem feita, uma alimentação saudável, tá? Bom, mas quando a gente fala de Brasil, apesar desse Brasil internacional, né, agroexportador, moderno, que exporta bastante alimentos, então esse Brasil aqui, ó, que exporta, que tem muita tecnologia. Então, a gente tem um Brasil assim, em termos de agricultura. É aquele Brasil que tem grandes plantações de soja, de cana, de açúcar, e aí tem máquinas gigantescas, e corrige o solo, e usa sistema de computador. Esse é o lado do Brasil moderno. Mas a gente tem ainda no Brasil, um Brasil, em termos agropecuários, mais tradicional, que é o de subsistência. O que significa essa palavra subsistência? Você planta, né, o que é necessário para você consumir. Então, você planta para o seu consumo e para pequenas vendas. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente sempre tem duas, a moderna e a tradicional. A moderna que exporta, usa tecnologia, e a tradicional que geralmente ela é de subsistência. Então, essa pessoa aqui, ó, da plantação de subsistência, é aquela pessoa que não tem vários hectares, né, milhares de hectares de terra. Ela tem um sítiozinho, naquele sítio ela tem uma rocinha de milho, que ela planta para alimentar meia dúzia de vaca, que produz leite para a família. Ela vai ter uma horta que ela vende umas verduras na feira, no final de semana, mas não é uma coisa assim grande, né? A maior parte é para consumo próprio, para pequenas trocas. Então, a subsistência é a produção, né, de produtos para consumo próprio, para sobreviver. Essa subsistência, ela vai usar técnicas tradicionais, ou que a gente chama de rudimentar. Rudimentar, que significa antiga. Então, é aquela forma antiga de plantar, né? Usar enxada, plantar cada pé ali de milho com a mão, usa os animais para arar a terra. Então, essa é a técnica de subsistência. Então, já que no Brasil a gente tem esse Brasil moderno e a gente tem esse Brasil tradicional, significa que, de um lado, o país é moderno, avançado em relação à agricultura, e, por outro lado, esse Brasil é atrasado. Então, a gente tem lugares lá no Brasil, lá no Nordeste, no interior, que as técnicas utilizadas, elas ainda são técnicas muito ultrapassadas. Técnicas lá da época do bisavô da gente, que vão ser aplicadas na plantação, tá? O Brasil, por muito tempo, né, por ser um país tropical, o que é um país tropical? Um país quente, úmido. Então, aqui, muitas plantas que vieram da Europa para ser plantadas aqui, elas não davam certo. Os europeus, quando eles chegaram aqui no início, eles achavam que não ia dar para plantar nada aqui. Porque o Brasil era quente,
úmido. E eles chegaram principalmente na região do Nordeste, né? Primeiro em Salvador. Tinha muitas pragas, né? Porque lugar quente e úmido tem muita mosca, tem mosquito, eles têm as larvas e tal. E daí eles traziam batata não ia bem, beterraba não ia bem. Lógico, são plantas de clima frio. Então, cada lugar tem o seu clima. Até que eles perceberam, né, que tinha as plantas que se adaptavam, aí que o Brasil vai se tornar esse grande potencial agroexportador no mundo, tá? Bom, e aí o Brasil tem 4, né, fatores que levam ele a ser um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Aqui na apostila de vocês, ó. Foca. Difícil de focar, né, gente? Bom, aí na apostila de vocês, eu vou pôr uma imagem para vocês verem essa parte, né? Ele está falando de 4 fatores essenciais para o Brasil ele estar se tornando um dos maiores produtores mundiais de alimentos, né? Primeiro é a grande extensão territorial. O Brasil é grande. Então, tem grande extensão territorial. Tem terra para plantar? Tem terra? Beleza. Condições naturais. Tem chuva, tem solo bom. Então, dá para a gente plantar também. Políticas estatais, né? O governo, ele ajuda, ele subsidia, ele oferece dinheiro, ele oferece empréstimos, ele ajuda o mercado para que esse mercado cresça. E tecnologias próprias. Então, eu falei para vocês da Embrapa, né? Que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E quando a gente tem nossas próprias tecnologias, a gente não precisa comprar tecnologia de fora. E aí, se eu não compro tecnologia de fora, significa que eu não estou gastando e eu sou dono da minha própria tecnologia, também significa um avanço. Então, esses 4 fatores aqui levam o Brasil a estar se tornando um dos maiores produtores mundiais de alimentos, certo? Bom, mas aí que nem tudo são flores, né? Bom, aí que a gente tem problemas, né? Problemas no campo, igual nós temos problemas nas cidades. Que problemas são esses, né? Bom, a gente sabe que nós temos que utilizar bem o solo. Um dos principais solos utilizados para a agricultura é o latossolo. Latossolo, né? Vocês já pesquisaram a respeito desse solo, latossolo, que eu tô falando para vocês, né? E esse latossolo, ele foi chamado muito tempo, né? Por terra roxa. Então, o latossolo era chamado de terra roxa, certo? Esse latossolo é originário de basalto, que nós estudamos ano passado, que é uma rocha ígnea ou magmática. E essa terra roxa foi importante na produção de café. Por que eu tô falando dela? Eu tô falando dela por quê? Porque o uso inadequado do solo leva a uma perda desses nutrientes. Então, nós tínhamos muito latossolo com muitos nutrientes no Brasil. E a produção de café no início final do século XIX, início do século XX, tornou muito desses latossolos inférteis porque não foram bem utilizados, tá? Então, o uso inadequado do solo é um grande problema no campo. Porque se ele não utiliza o solo, como que eu vou usar depois? Como que eu vou usar novamente? Aí, não tem como usar novamente o solo e a gente vai perdendo espaços de plantação, né? Esse mau uso do solo, ele pode ser destacado pelas queimadas. Nós já estudamos a influência da queimada no solo, que tira a umidade, deixa o solo ácido. A erosão, que nós estudamos também, né, que causa perda de solos, vai formando grandes buracos, que são as vossorocas. A lixiviação, que é a lavagem do solo.
que a chuva vem, lava o solo, leva os nutrientes embora. E a laterização. A laterização, que é a formação da laterita, aquela camada, né, que fica no subsolo, que é uma camada é uma camada bem dura, impede a percolação da água e vai interferir no abastecimento dos níveis freáticos, vai interferir na qualidade do solo, né? Além disso, então esse é o primeiro problema no campo, né? O mau uso do solo. Então, dentre os problemas do campo, o mau uso do solo, ou o que a gente chama de uso inadequado. O uso inadequado é o primeiro problema. E aí a gente tem no Brasil também um problema com a estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária é a relação do tamanho da propriedade com o número de proprietários. O que a gente tem no Brasil? Então, ó, presta atenção aqui, tá? Vou apagar uma parte aqui para vocês. Então, a estrutura fundiária, ela vai ser a relação do tamanho de terras com a quantidade de proprietários no Brasil. A estrutura fundiária, ela pode ser concentrada ou bem distribuída. Quando ela é concentrada, significa que eu tenho muita terra nas mãos de poucas pessoas. E aí isso é um problema, por quê? Porque daí os pequenos produtores, eles não têm espaço no campo. Eles não conseguem produzir, eles não conseguem sobreviver, eles são obrigados a vender as suas terras e irem para a cidade. E lá nas cidades eles vão encontrar uma grande dificuldade para se estabelecer, né? Então, como é que funciona, né? Bom, que eu tenho aqui um exemplo, né, de estrutura fundiária. Essa aqui é concentrada, por quê? Grande pedaço de terra na mão de poucos. Todo esse pedaço de terra, metade da terra que eu tenho no lugar, ela está na mão de 3 pessoas. 3 proprietários têm metade da terra do lugar. E o resto da metade está dividido em um monte de proprietários, né? Todos esses aqui são proprietários com pequenos pedaços de terra. Esses proprietários com pequenos pedaços de terra, eles não conseguem produzir muito, eles não conseguem ter muito lucro. E aí o que acontece? Eles acabam não conseguindo vender, e aí eles vão perdendo dinheiro, eles começam a ser obrigados a vender suas terras para os grandes proprietários. E esses grandes proprietários vão ficando cada vez com mais terra. Isso aumenta a estrutura fundiária, isso aumenta a concentração fundiária no lugar. Então, isso aqui, ó, é concentração fundiária. Quando eu tenho concentração fundiária, é concentração de terras na mão de poucas pessoas. E aí eu vou ter problema no campo, porque essas pessoas que sempre moraram no campo acabam sendo obrigadas a irem morar na cidade. Chega na cidade, elas não têm recursos nas cidades para elas sobreviverem e elas acabam indo morar na rua ou procurando, né, organizações como o Movimento do Sem Terra. O Movimento do Sem Terra, que é o MST, né, é um movimento no Brasil das pessoas que moravam no campo e acabaram perdendo suas terras, né, para grandes produtores por não conseguir sobreviver no campo e que hoje em dia pede que o governo refaça essa distribuição de terras, das terras que são improdutivas, das terras que foram adquiridas ilegalmente, para que eles possam ter uma oportunidade de viver no campo. Certo? Bom, gente, então, por hoje foi isso. Atividade para vocês fazerem 1 e 2 na 239 e 241. Em casa 1, na 251. E o teste 4 na 251 também. Tá bom, gente? Bom, estudem bastante, leiam os textos das apostilas. E até a próxima aula.